Da saúde ao alto rendimento, com Christopher Penteado, o nosso fisioterapeuta. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Pessoal, estamos aqui mais um dia, agora com os nossos queridos professor André. Olá, galera, seja muito bem-vindo. Professor Luiz. Valeu, pessoal, vamos que vamos. E seja muito bem-vindo, professor Christopher. Obrigado, pessoal, obrigado. Satisfação poder estar aqui com vocês. Excelente. Então, quem não conhece o professor Christopher, ele é fisioterapeuta, né? Tem uma clínica aqui em Ponta Grossa. E hoje nós vamos fazer um bate-papo, né? Desde coisas relacionadas à saúde até o alto rendimento para você que busca aí performance com tudo que está relacionado à fisioterapia. Show de bola. Doutor, antes de nós começar, gostaria aqui de entregar uma pequena lembrancinha aí desse momento, que você possa guardar. Valeu, muito como obrigado. Forma de gratidão aí por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Sua generosidade mental aí por comparecer. A gente sabe que o professor trabalha muito, então para nós é uma honra tê-lo aqui e tenho certeza absoluta de que a conversa será muito aprazível. Obrigado. E valeu. Começando rapidamente também, já vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores: Primor Comunicação Visual, Página 1 Digital e Go Coffee da Coronel Bittencourt. Show de bola. Doutor, comece contando um pouquinho da sua história. Ele pediu para não falar. Cara, não quer. Já vou levar esse porro no começo, né? Conta um pouquinho da sua história, como que você começou na área da fisioterapia, se começou dessa maneira ou se não. Conta aí, deixa a gente te conhecer um pouquinho. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro, nunca me imaginei sendo fisioterapeuta. Começa assim. Começou poxa, aquela coisa de você como adolescente ter que estudar, né? Começa a estudar, começa com a postura errada, não estudar, né? Aquela básica, né? Você começa a ficar torto. Aí comecei com dores na coluna. Aí, poxa, dor na coluna, aquela coisa, né? Começa a reclamar, pai e mãe, dor na coluna, pai e mãe faz o quê, né? Me levaram no ortopedista. Você precisa, faz o básico lá, o raio-x, aquela coisa e tal, o que é, não problema. Quantos anos isso, mais ou menos? 16, 17 anos. Aí, beleza. Que? Fisioterapia. Aí iniciei a fisioterapia. Na época comecei com iso-stretch. Porra, achei bacana, legal. Alongamento, fortalecimento, manter postura, aquela coisa, poxa, bacana. Vamos começar, né, entrar na área de vocês. Vamos fazer uma musculação com 16 anos de idade, 17 anos de idade, poxa, Aí comecei com isso também. Gostei. Falei, essa área é uma área legal, me chamou a atenção. Aí veio a época de vestibular, você vai prestar vestibular. Aí, fui lá e prestei vestibular, na verdade, para administração. Caraca, nada. Eu não esperava isso. Aí, assim, plot twist massa. Por quê? Eu queria entrar no exército, queria fazer NPR e tal, os amigos ali, aquela coisa, tá? Vou fazer o quê? Vou fazer isso. Fiz. Aí, fiz o NPR, fiquei um ano ali. Eu falei, mas não é isso que eu quero, o que eu quero é fisioterapia. Fiz o vestibular para fisioterapia, entrei em fisioterapia. Então, cursei o curso, gostei pra caramba. Foi uma das coisas assim que eu acho que me senti muito realizado. E dentro do curso você vai vendo, você vai começando a olhar aquilo que você mais tem uma aptidão. E eu, comecei a gostar de algumas áreas, mas sempre voltada para a área, assim, eu começava a olhar mais a parte da ortopedia, gostava muito das técnicas de terapia manual. Né? Ainda naquela época, quando a gente estava, né, pensando ali em 2004, mais ou menos, não se falava muito ainda na parte da terapia manual, olhando a osteopatia, quiropraxia, olhando a parte da mobilização articular, Mulligan, Matrix, que a gente pode falar depois algumas coisinhas sobre isso, né? Mas não era nada assim muito evidente sobre essas áreas, né? Mas eu já gostava da cinesiologia, né? Então, a gente começou a entrar na cinesioterapia. Daí, quem gosta, daí para uma academia, você acha que é só aquilo. Não, né? Tem toda uma parte, vamos dizer, fisiológica que envolve, né? Não é só jogar carga para cima. Perfeito. Né? Então, começa dessa maneira. E você começa a ver que isso pode gerar compensações, começa a gerar problemas posturais, né? Aquilo que a gente começou a falar no início ali. E, a partir de então, eu, né? Chegando no final do curso, você começa a tentar dar um destino para aquela que você quer direcionar. Terminou o curso, a primeira oportunidade que apareceu de trabalho foi na área do hospital. Caraca. Daí eu falei, eu gosto de cardio também. Então, de repente, é uma área aí que eu posso tentar explorar de uma forma diferente.
pô, pegar aí as fases das reabilitações, né? Uhum. Cardio. Pô, vamos trabalhar, pô, de repente, montar alguma coisa, fazer alguma coisa, achar quem queira trabalhar em parceria. Pô, chegou o momento, puta, fui, falei, poxa, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, eu vou buscar algo maior na área da orto. É isso que eu quero pra mim. Aí cheguei, conversei em casa, né? Por ter, assim, eu digo assim, o que ajuda muito, às vezes, é uma base familiar, né? Sim. Cheguei, conversei com meus pais falaram, não, aproveita a oportunidade que a gente vai te dar de você poder estudar. E aí meu pai falou, não, meu pai e minha mãe falaram, vá buscar uma especialização em que você gosta, em que você vá, e se tente direcionar o máximo possível. Minha mãe também é docente, tudo da área, minha mãe falou, ó, não abra muito o leque, feche o leque. Uhum. Ah, então, poxa, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, vou começar com a ortopedia. Fiz uma especialização em ortopedia e aquilo foi abrindo caminhos. Nisso, quando eu comecei a fazer a ortopedia, eu ainda não tinha experiência nenhuma, que é uma das coisas que eu falo, assim, muitas vezes, poxa, saio e já vou fazer uma especialização? Poxa, fazer uma especialização já direto, às vezes você não sabe nem ainda como que funcionam as coisas no dia a dia, já não sei nem o quero básico, ser especialista. Né? Poxa, eu chegava lá, assistia uma aula, todo mundo com dúvidas, e eu, poxa, sem ter alguma coisa que pudesse acrescentar ou fazer algo diferente. Poxa, tem um paciente assim, não, eu não tinha paciente. Entendi. Aí, pô, durante o meu curso, né, de graduação, eu tive um mentor, assim, vamos dizer assim, que se chama Maurício Ruppel. Infelizmente, ele veio a falecer ano passado, né, um pouquinho mais velho do que eu, assim, mas era uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi uma pessoa que sempre quando a gente precisava, a gente conversava, trocava uma ideia, né, e infelizmente perdi esse amigo que, assim, para mim sempre foi e é uma pessoa muito especial ainda. E ele, conversando com ele, falou, Christopher, poxa, conheço você, vamos trabalhar junto? Que isso. Eu falei, cara, vamos, poxa, vamos trabalhar junto. Aí, pô, vamos abrir um espaço? Vamos abrir um espaço. Eu falei, eu começando, poxa, ali na especialização em ortopedia. Eu falei, porra, o cara tá me dando uma... Aí vamos trabalhar? Vamos. Pô, montamos um espaço pequeno, legal, ali os dois juntos, a gente trabalhava, o Maurício dava aula na universidade. E aí eu fui sentindo a necessidade de algumas outras coisas, porque começou a aparecer alguém na área do esporte, daí de repente um trauma, alguma coisa, poxa, engatei traumatologia e desportiva, especialização. E aí fui vendo que dentro disso precisava algo para complementar essa parte manual, porque você tem toda essa parte, vamos dizer assim, de estudo do movimento, mas eu precisava de algo que acrescentasse diferente. Nisso surgiu a primeira especialização no Brasil em terapia manual internacional. Eu fui conversar com meus pais. Aí meu pai falou, aproveita a oportunidade, vamos te dar essa oportunidade novamente, então vai fazer. Ela era modular. Então, como que funcionava? Era um mês. A fundo. Você chegava, você entrava na segunda-feira e você saía no sábado pela manhã. Nossa. Então, era 12 horas de estudo por dia, tá? Aplicados. Então, você tinha teoria, depois você já tinha a prática. Aí você já tinha o estágio. Então, você já ia fazendo e aplicando aquilo. E isso foi durante um mês. Né? Você ficava 2 meses, mais um mês. Ficava 2 meses, mais um mês. E ali foi me dando muita, assim, segurança no que eu estava fazendo, porque eu tinha bastante pessoas experientes ao meu redor. E ali eu conheci mais uma pessoa, que se chamava José Roberto Prado Júnior, que veio a falecer também. E então, assim, o Zé chegou e falou, Christopher, gostei. Nós estamos no segundo módulo, gostei. E gostaria de te dar uma oportunidade. O que você acha? E aí, quando ele falou dessa oportunidade, ele comentou comigo, tá? Para que eu fosse morar na Barra da Tijuca com ele no Rio de Janeiro. Né? Para que pudesse ter experiência com ele sobre algumas áreas na área do esporte. E o cara era, poxa, tinha uma das maiores clínicas de estudo biomecânico, né? Então, análise biomecânica. Era um néctar já. O cara fazia, né? Uma das pessoas que fez com ele, aqui vocês têm a imagem, né? Mas eu digo, na época era a Daiane dos Santos. Que então, isso. ele ajudou ela nos movimentos, a tentar, né? Destrinchar algumas coisas que ela pudesse estar aprimorando e melhorando. Né? Então, assim, cara, e ali, tipo, começou aí começou a surgir oportunidades, aí eu digo, na área de formação, em osteopatia, quiropraxia, Mulligan, Maitland. E, cara,
E as coisas foram fluindo na minha vida, assim, dentro da fisioterapia. Eu fui tendo esses padrinhos, essas pessoas que me ajudaram e aí a gente está aí até hoje. Foi aproveitando, ó, as oportunidades. Isso. Pode. Não, é que eu achei interessante, né? Que a primeira vez que você foi ter contato, né, com fisioterapia, você acabou citando aquela dor nas costas, né? Isso. É normalmente assim, com as pessoas, elas procuram o fisioterapeuta quando estão se sentindo incomodadas? Deveria ser dessa maneira ou Então. o fisioterapeuta ele poderia vir antes de acontecer e trabalhar na profilaxia, no evitar as lesões, por exemplo? Eu acho que hoje, vamos pensar assim, né? A nossa geração, eu digo a minha geração, a geração de você, eu acho que a gente quase é da mesma geração, né? Eu digo assim, né? Mas a geração, se a gente for pensar, a geração dos anos 90, né? Vamos pensar, 2000, né? Eu acho que a gente já está sendo introduzido de uma forma diferente, né? Em relação ao que a gente pensa de exercício físico. Acho que pós-pandemia deu uma boa virada de chave, né? Porque Eu acho que o pessoal anterior a isso, eles são muito resistentes, né? Eles acham que patifaria fazer exercício. O que é isso, né? isso, é isso mesmo, né? Então, assim, desculpa o termo que eu vou usar agora, eu vou pagar para isso? Uhum. Né? É Acho que bem a primeira assim, coisa assim. que é uma das coisas que vem, né? Poxa, aquilo que a gente até brincou ali, eu vou pagar para jogar peso para cima. Né? E você já parou para pensar, no meu ponto de vista, que eu digo nas pouca experiência que a gente tem, assim, se eu não tenho algo, por que eu vou prevenir algo? É muito que as pessoas pensam assim, mas eu não tenho nada, por que eu vou fazer alguma coisa? Você não tem nada hoje. Você não tem nada que te incomoda Mas hoje. o que você está construindo para continuar não tendo nada? Até né? da alimentação que nós estávamos falando antes do começo do episódio. É coisas que a gente só se incomoda com aquilo que realmente te incomoda. Né? Então, assim, você vai falar lá com um adolescente hoje. Sente da maneira correta. Use o celular da maneira correta. Ele tem dor? Ele tem desconforto? Tem algum incômodo? Tá zero. Muitas vezes não. Muito Então, maleável por ainda, que né? eu vou ter que fazer isso se eu não estou sentindo nada? A pessoa, na verdade, só busca algo quando ela começa realmente a sentir que aquilo incomoda. Né? Eu tenho coluna, mas eu não sinto que eu tenho coluna. O que a pessoa começa também a pensar? Não. Aí quando você começa a se incomodar às vezes, né? Eu digo, com o teu estereótipo, né? Aí você já começa, um adolescente às vezes começa a se incomodar com isso, né? Já quer ficar um pouquinho mais fortinho, quer ficar um pouquinho, quer chamar atenção de uma forma Não diferente. quer ficar muito miudinho. Quer ficar miudinho. Né? Ou aquele que é mais alto começa a se destacar, ele começa a ter uma projeção de cabeça, ele começa a ter alguma coisa e isso começa a incomodar. Beleza, eu vou buscar alguma coisa. Mas eu acho que falta muito essa consciência ainda em relação a isso. É buscar algo para prevenir. Para prevenir. E pelo menos reduzir os riscos, né? Eu tô fazendo pós agora em reabilitação de lesão também. E os professores batem muito nessa tecla, né? De evitar. A gente não consegue muitas vezes evitar uma lesão, né? Mas reduzir ao máximo os riscos de você sofrer uma lesão, né? E realmente esse é um grande ponto, assim, que as pessoas não têm essa consciência, né? Quando tá treinando, tá tudo bem, vai dar o máximo, cada vez mais querendo aumentar volume de treino, intensidade de treino. E não aumentar. E sem... não, à medida com que aumenta o volume e aumenta a intensidade do treino, não aumenta o descanso, não melhora a alimentação, né? Então, Verdade. essa balança nunca... É que eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para uma coisa que a gente diz... Capacidade e demanda. Então, acho que assim, tem coisas que eu acho que existe nicho para tudo hoje em dia. Né? Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa primeiro solidificar algumas coisas. Né? A gente precisa de uma boa base. Né? O que eu estou fazendo? Na verdade, o que é qualidade de vida? Acho que é muito subjetivo. É muito subjetivo. Né? Começa por aí. O que é bom para mim, às vezes não é bom para você, que não é bom para você, que não vai ser. Pode ser que nós estávamos falando agora há pouco. É verdade. Qualidade de vida é estar numa cervejinha com amendoim, a minha qualidade de vida é empurrar ferro até não aguentar mais ali. Tá, e aí? O que é? Eu acho que hoje eu vejo que buscar o meio termo é o mais difícil. É o mais difícil. É muito complicado. Porque o equilíbrio, ele é dinâmico, né? Você não consegue Então, ficar assim, parado ali. Né? Agora encontrei o equilíbrio, vou ficar aqui. Não, Não, preciso daí vai ficar ruim estudar. de novo. Que nem eu estava falando, preciso estudar. Tá, vou estudar quantas horas por dia? Tá, e como que você vai ficar nessa postura? Você, primeiramente, você foi lá, olhou como que é a tua mesa, como que é a tua cadeira? Vocês quando montam alguma coisa para vocês, eu digo, vocês já pararam para pensar? Vocês já olharam e viram, de alguma maneira,
o ambiente onde vocês estão, eu digo em casa, em qualquer lugar, e pararam para pensar se aquela mesa que está ali, ela é adequada para vocês? Aquela cadeira, ela é adequada para vocês? A altura da televisão da tua sala está numa posição confortável para você? Nossa, nunca parei pra É que no dia a dia, no dia a dia o pessoal não dá bola, e eu bato muito isso com os meus alunos, porque às vezes eu tinha uma também, muita dor no punho. Daí você vai investigando, ela, não sei, meus punhos, não sei, e vai conversando. Tá, como é que você dorme? Ah, eu durmo assim. Puxa, que coincidência. Quantas horas né? por noite? Entendeu? Daí eu tive uma outra também, ela, porque meus ombros, porque minhas costas, daí beleza. E eu tentando arrumar, né, voltar ela aqui no alinhamento também. Daí eu perguntei, como é que você dorme? Não, eu durmo assim. Deita assim, ó. É muita Pô, coincidência. como é que Ou dorme assistir assim, televisão assim, né? Fico lá 2 horas assistindo filme, daí tô com dor, puta, tô com dor aonde? Não, tô com dor no ombro aqui. E eu dou esse exemplo porque eu também no meu dia a dia, que você fica ali muito tempo. Que nem uns tempos atrás eu ficava às vezes dando uma mexidinha no celular, ficava apoiadão aqui assim, ó, em cima do braço. Daqui a pouco, meu braço, do que será? Daí um dia eu fui sair assim, batata, braço. Eu parei de fazer assim, deu 2 semanas, Resolveu. foi embora. Eu dou sempre o exemplo do carro, né? Esse é clássico. Tava com o carro, ficava saindo do carro, daí como era banco de couro, era fácil de você se mexer pra sair, né? Daí o que você faz com o pé? Coloca aqui e dá aquela rodadona no joelho, cara. Clássico Patinha, pra romper eu o ia LCA, agachar né? assim, a patinha de ganso, só que eu esticava, eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Pô, tô agachando certo, tô fazendo certo, não sei o que. Daí um dia eu fui sair do carro, falei, certeza. Daí eu comecei a melhorar, tipo, com as 2 pernas pra fora, assim, também, umas 2, 3 semanas. Pois é, mas isso Zerou. você entra e sai quantas vezes do carro? Então, Você exatamente. já parou pra pensar o cara que faz isso, algumas coisas simples no dia a dia? Essa é a DORT, a lesão por esforço repetitivo, a LER. Uhum. Eu digo, nossa, nós fazemos muito esforço repetitivo no dia a dia, coisa simples. Vocês, no próprio trabalho de vocês, se vocês forem ajudar uma pessoa, coloca, tira a carga. Uhum. Quantas vezes ao dia? E se não dobra o joelho, fica com a Como vai perna ficar na... tua coluna no final do dia? Isso é Então, verdade. assim, são coisas simples, como você falou, né? A gente tem que começar a olhar as coisas hoje em relação à prevenção de uma forma diferente. Olhar para a lesão antes dela iniciar, antes dela existir. Né? Então, se eu vou, por exemplo, vou começar a correr. Né? Não é só simplesmente colocar um tênis, achar um tênis confortável e sair correr. Esse é o grande ponto, né? Vou começar a nadar. Eu sempre nadei. Sempre nadei, tá? Mas você tinha que idade quando você nadou? Uhum. Você vai começar a nadar agora? Não, vou pedalar. Vou sair sábado, e esse domingo, sempre pedalar. nadei, né? Ou sempre corri, ou sempre fiz isso e aquilo. Às vezes não era na mesma intensidade que você está fazendo hoje, no mesmo... uma vez ou outra você vai nadar com a técnica errada, tudo bem, beleza, né? Agora, todo dia, ou 3, 4 vezes na semana, você vai nadar aplicando a técnica errada, porque você não quer pagar. Eu não vou pagar porque eu sei nadar, não vou pagar um profissional para me ensinar, me ensinar a técnica correta. E aí eu vou começar a fazer quantas braçadas por treino, né? Num gesto mecânico errado. Então, Perfeito. Esse é o grande ponto. Né? Mas, na verdade, isso é o teu conhecimento. Você sabe sobre isso. Você sabe, eu sei. Né? Mas tá na gente orientar essas pessoas? Tá. Mas as pessoas também têm que estar aptas a receber isso. Perfeito. Né? E hoje a gente tem um problema muito alto aí, no meu ponto de vista, né? Repetitivo nisso, mas é a internet. Né? Dr. Google. IA. Doutor Instagram agora, né? E agora IA, né? IA, né? Agora... IA também. Então, assim, a gente tem que entender que não existe uma receita de bolo. Não é uma ciência exata, né? A fisiologia. Nós 4 aqui praticamos exercício. Cada um pode ser uma modalidade diferente e pode ser a mesma modalidade. Cada um tem um tipo de fibra muscular, cada um tem uma aptidão para alguma coisa. Às vezes eu vou ter um déficit de mobilidade, às vezes eu tenho um déficit de flexibilidade, às vezes eu vou ter uma hipermobilidade. Então, é isso que faz com que o teu treino ou algo seja diferente um do outro. E que necessite de um profissional para ver o teu caso. Que o Dr. Google não vai resolver. Não vai responder. Porque ele vai buscar a resposta justamente na internet, né? E é o geral. Porque tem um mapa, que acho que de um estudo que saiu em 2001, se eu não me engano, cara, que é um mapa que mostra assim, as pessoas que têm dor lombar. Daí a corzinha do mapa lá, a legenda é roxa, assim, cara. Mas é tipo o mapa mundo inteiro roxo, assim, tipo. Então, se tivesse uma resposta para resolver o problema da dor lombar, já tinha acabado os dois. Tinha acabado com isso, Entendi. né? E é um estudo teoricamente recente, então. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população tem ou vai ter dor no corpo. Nossa! E aí, como é que lida com essa situação? É um nicho de mercado. É um nicho de mercado.
30% da população sofre com dor crônica, né? Então, Com algum tipo de dor crônica. agora, qual a pessoa que tem dor crônica hoje se sujeita a fazer o exercício físico da maneira adequada para sentir dor? Porque no início ela vai sentir dor. É verdade. E como que você prova para ela que no início isso é normal? Vamos se aprofundar um pouco mais nesse tema aí. Legal. É sensacional, hein, professor? É verdade. É interessante. Vamos dar um início Tá, vamos nessa lá, questão aí. Porque isso é interessante, né? Vamos quebrar esse paradigma aí. Tá. Com relação a essa questão da cinesiofobia, né? Da dor, de começar a tratar e estar sentindo dor. Como que nós, até profissionais de educação física, de repente, pode ter uma abordagem um pouco mais tranquila de lidar com o aluno, de não deixar ele com mais medo e encaminhar ele para o meio de tratamento correto, assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar raciocinar dentro da área de vocês e dentro da minha área. Perfeito. Vamos pensar assim. Vamos pensar que você vai fazer uma elevação lateral de ombro, Certo. certo? Vamos colocar lá, eu estou iniciando hoje, vou colocar, achar a carga. Como que vocês achariam a carga? A carga máxima. Começando hoje? Isso. Vamos colocar uns 4 quilos. 4 que nem é cirúrgico. Isso aí é bom. Isso Vamos aí é lá, bom. 4 quilos. Tá. Teria que fazer isso em média quantas séries e quantas repetições? Iniciando, nunca treinou? Vamos lá. Vamos lá, colocar 2 séries aí de 12, 14 repetições. Longe da Vamos falha colocar 2 de concêntrica. 12. Vamos colocar 2 de 12. Fechou. Pra ficar... Tá. Quando eu terminar a última de 12, como que eu tenho que terminar isso? Você tem que terminar ausente da falha concêntrica, vamos dizer assim. Deixando uma reserva ali pra Não falha. arrebentado. Tá. E isso vai me gerar dor? Provavelmente vai. Provavelmente. Dor o quê? A famosa, Articular. famosa DEMIT, né? A dor muscular do início tardio. Lá. Tá. Ela pode gerar uma dor articular? Pode. É uma possibilidade. Vamos dizer que você tem um acrômio do tipo ganchoso. Do E nada. aí isso é normal ou não? Vamos dizer assim... Vamos- Se ele fizer num plano... É normal porque nasceu, Não, né? se fizer Congênito. elevação, Vamos não, dizer que ele se nasceu. fizer elevação lateral no plano frontal porque tá Sim. pensando ali. É. Mas se fizer no plano escapular não vai sentir Não dor. vai né? sentir dor. Então eu posso adaptar. Sim. Perfeito. Pode adaptar. Eu preciso parar de fazer exercício? Não, Não. precisa. Algum. Então eu Você posso precisa de uma mostrar- boa orientação. Aí eu preciso mostrar para o meu aluno, paciente, que eu tenho conhecimento e que aquela dor, ela pode ser normal, mas ela não deve existir. Então Perfeito. eu posso adaptar essa dor. Perfeito. Adaptar a dor, que eu digo, no sentido, qual a dor? A dor pode ser muscular, pode ser articular. A muscular é normal. A articular nem sempre é normal. Uhum. Ela pode me gerar uma lesão futura. Perfeito. Pode ser tendínea, pode ser ligamentar, ela pode ser por excesso de uso, então ela pode ser por trauma de repetição. Uhum. Eu não sei se eu respondi ou não. Oh, Não, com respondi, certeza. não. Não, cara, Então, responde. assim, mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Né? Eu acho Perfeito. por isso que você precisa diferenciar o exercício físico com um profissional e sozinho. Sozinho você não vai saber. Você vai parar ou você vai tocar naquele plano e você vai estourar. Você vai chegar no momento Aí a você vai gente lesar. entra naquela quadro que nós chamamos de alimentar a disfunção, né? Sem uma boa orientação, você tá fazendo errado, mas você não sabe que está fazendo errado, você vai continuar alimentando sempre aquele problema, né? É por isso que eu acho que hoje em dia você não para de fazer exercício. De maneira alguma. Você adapta. Perfeito. Você precisa de um bom profissional ao teu lado. Perfeito. Perfeito. E eu acho que hoje nós temos que entender que a gente é parceiro. Né? Eu digo médico, fisioterapeuta, ortopedista, né? O neurologista. Não, estou dando só um exemplo. Sim. Psicólogo, São áreas que andam de mão dada, nutricionista. né? Né? Eu digo, hoje a gente tem que trabalhar. A gente sabe que as dores podem ser psicossomáticas. A gente sabe disso. Sim, sim, sim. Né? Ela não pode ser por uma origem, por uma falta, vamos dizer assim, nutricional, de alguma maneira. Pode. Perfeito. Então, eu acho que hoje não cabe mais, quando eu busco uma performance, ou que eu busco a qualidade de vida, como a gente falou que é subjetiva, mas dependendo do que eu vou fazer, acho que não cabe mais as pessoas hoje entender. Se eu tenho condições, é não pagar por um trabalho diferenciado. E assim, eu pago caro. Caro é relativo, gente. Sim, exatamente. Quanto vale a tua saúde, né? Então, assim, eu vejo muito isso porque as pessoas acabam, às vezes, né,
Pesquisa de mercado. Quanto custa teu atendimento? Mas eu tenho um primo que faz mais barato. 100%. Liga, manda um áudio pra você. Olha, eu gostaria de conversar, bater um papo com você. É porque eu tô andando com umas dorzinhas assim, assado. Fui no médico, o médico me falou que eu tenho isso e isso. Mas é só um papinho, não sei se isso tem algum custo ou não. É só trocar uma conversa. Cara, quanto você estudou para ter esse conhecimento, para você saber adaptar? Vou trabalhar no plano frontal, no plano lateral. Uhum. Uma reflexão muda a vida da pessoa, né? Então, assim, a IA vai te entregar isso. O Google vai te entregar isso. Ela vai te entregar de uma forma, às vezes, muito genérica. Base genérica, exatamente. Com E base não detalhada sobre o teu problema ou sobre aquilo que você tem diferenciando a do resto. Aquele olhar minucioso, né? Mais Sim. fino. Então, isso aí... E essa questão da dor psicossomática é tão interessante, né? Que não é de hoje, é importante falar. Tem um estudo que mostra, tem até a foto de um cara que estava indo trabalhar na obra e ele pisou num prego e varou a bota dele, assim. De ponta a ponta, o prego saiu do outro lado da bota. Também acho que é um estudo de 2001, assim. E o cara caiu, se contorceu de dor. Todo mundo, né? Chegou lá, não mexe e tal. Vamos levar pro médico. Chegou, tirou no médico, não tinha nada. Passou entre os dedos do prego. E o cara sentiu muita dor. Desespero absurdo. Então, você veja, o ambiente, ele influencia totalmente para que a você percepção veja que a gente tem daquilo muda as coisas. Né? Sim, então, quantas pessoas hoje têm dor que talvez foi por um trauma que já passou, está resolvido e ainda sente essa dor, né? Então, na verdade, por exemplo, vamos transformar hoje, que é a coisa que também está em evidência, a face muscular. Uhum. Dor miofascial, por exemplo. Você pode ter vários fatores. Né? Pode ser desde um exercício em demasia, pode ser falta de exercício, pode ser tensão muscular, pode ser uma patologia específica. E aí? Como que eu trato isso? Como que eu faço isso para o meu paciente? Ou para o meu aluno? Como que eu diferencio isso? Pode ser psicossomático? Não sei. A gente precisa de uma ajuda, de uma abordagem multidisciplinar, às vezes, para poder tentar trabalhar. Perfeito. Hoje a gente tem aí a parte da neurologia trabalhando, a parte, né, dos médicos especialistas em dor. Tá? Isso, na verdade, para a gente trabalhar com dor hoje, como a gente iniciou, tanto dentro da educação física, dentro da fisioterapia, dentro da psicologia, é uma coisa que a gente precisa estar trabalhando muitas vezes junto realmente. Né? Quantas vezes de eu conversar com um médico, um neurologista, ele chegar lá, fazer um bloqueio no paciente e ele encaminha direto para a fisioterapia. Tem que estar alinhado os dois. Ele vai lá, faz e vai direto para a fisioterapia. Você entra com as técnicas, você ajuda o paciente. A partir daquele momento, você tem que indicar para vocês. O educador físico vai trabalhar. A partir daquele momento, a gente vai decidir em conjunto o que aquele paciente pode ou não estar fazendo. Ele não deve trabalhar esse tipo de musculatura agora, neste momento, para que eu não possa estar ativando essas musculaturas e aumentando mais a tensão muscular na região, diminuindo mais o movimento articular. Eu posso adaptar, mas eu não posso deixar de fazer. Perfeito. Até porque o exercício físico, a gente sabe o quanto que ele libera de coisas boas. Muitos benefícios para você Professor, então, tirar de lado. Então vamos dizer assim, se o indivíduo ele veio a se lesionar, então ele não deve parar de fazer exercício, vamos dizer assim, ou ele deve parar, que nem... Essa é uma questão que às vezes as pessoas, por exemplo, machuquei, tava correndo, tive um estiramento nos isquiotibiais, a pessoa fica imóvel do dia pra noite, assim. Às vezes tenta tratar sozinha, fica parada, faz gelo, mas não movimenta tanto. O que você acha qual que é a primeira abordagem? Assim? Tem que procurar um fisioterapeuta, tem que parar tudo? Tem que ir para mesa flexora. Isso. A primeira coisa, vamos dizer, no meu ponto, pensando assim, tá, lesionei, estamos falando de posterior de coxa. Perfeito. Certo? Lesionei posterior de coxa. Tá. Qual é a característica dessa lesão? Teve extravasamento de sangue, ficou roxo. Você palpa ali, você passa a mão, tem a gente diz assim, tem uma depressão na região. Começa coisas básicas, né? Consigo pôr o pé no chão? Não consigo? Consigo? Não consigo. Mas a primeira abordagem, cara, quem que tem o conhecimento para nos dizer qual é o diagnóstico daquilo mesmo? Diagnóstico médico. É o médico. É o próprio médico. Exame, né? Cara, não tem. Primeira coisa. Posso imaginar que ali pode ser um estiramento, pode ser uma contratura. Eu posso...
claro que a gente tem conhecimento e abordagem, às vezes, para você poder fazer isso no primeiro imediato. Mas eu vou precisar de um ultrassom para estar vendo que tamanho dessa lesão, se é pequena, se é média, se é grande. Então, a primeira coisa é isso. A segunda, aí você vai buscar a orientação do fisioterapeuta ou do educador físico. Adaptar isso a partir daquele momento. Se eu tenho uma lesão numa posterior de coxa, eu não posso trabalhar quadríceps? Tranquilo. Quem sabe eu vou ter que adaptar um pouquinho mais um adutor, devido ali às origens, inserções, às vezes de algumas musculaturas que passam ali do lado. Não falou da pata de ganso? Isso. Então, eu vou ter que cuidar ali, de repente, ali, para não estar fazendo algo, para não estar compensando. Mas eu posso adaptar total. Eu tenho, vamos basicamente ter três tipos de contração muscular. Vamos falar concêntrico, excêntrico e isométrico. Nesse momento, eu não devo fazer aproximar ou afastar a origem da inserção, mas eu posso gerar uma contração dessa musculatura menor, mas posso. Então, vou usar o quê? Uma isometria. Perfeito. Vou usar uma cadeia cinética aberta ou fechada? Às vezes eu posso usar uma fechada para não estar enfatizando tanto aquele movimento naquele momento. Mandar um sanguinho. Às vezes o cara machucou o pé, aí vai pra uma cadeia aberta. Então, aí você vai começar. Aí vem o quê? Aquilo que eu falando de falar. O cara vai conseguir treinar sozinho? Vai conseguir fazer uma coisa diferente sozinho? Não vai. Perfeito. Pra ele, não posso fazer nada, não. Não, então eu posso adaptar toda uma área. Agora, vem uma coisa também. Agora eu vou puxar para nós. Eu vou te falar que eu acho que hoje na área da medicina, tá? Isso eu falo com segurança. Eu bato na mesa e digo, quantos médicos sabem sobre isso? É muito difícil, né? Até, professor... Então, às vezes, você acaba contraindicando alguma coisa, é porque você não tem o real Quem aplica, né, de verdade? sobre aquilo que você está falando. A biomecânica. Você não quer correr o risco, né? Daí Aí corta nós tudo. vamos falar sobre a ação da musculatura, aí nós vamos falar sobre a ação daquele, qual eu quero naquele movimento. Então, assim, aí eu vou restringir, então, o quadril inteiro. Os isquiotibiais podem ser biarticulares. Então, e aí? O que eu não devo, o que eu devo fazer? Aí, não faça. É só isso que a gente recebe. Tipo, uma lista de exercícios. Ela não pode fazer... Dor no Nossa. joelho, não agache. Não passe o Não joelho vai no na ponta do banheiro, pé. não vá. Não ande de carro. Agora, e Come em daí? pé, come em pé. Não vá no banheiro, não Como sempre em vaza. pé. Não sempre vaza. Vai ter que pisar em pé. Entendi, perfeito. Então, quanto maior for o arsenal teórico, maior a caixa de ferramentas, o André sempre fala, né? Caixinha E quanto de mais ferramenta. você estuda, mais ferramentas Cara, eu você tem sempre na caixa de Eu ferramentas. sempre né? falo o seguinte, assim, no meu ponto de vista. A gente da área da saúde, principalmente a gente que trabalha com movimento, você tem que saber o básico. O que é o básico para mim? Músculo. É a nossa Origem, fonte de... inserção, função. Pronto. Faz isso, Função faz primária, isso, secundária. pronto, acabou. Pronto. Ah, puta, quero ter mais um ponto diferencial. Saiba a fase da cicatrização. Poxa, em quanto tempo eu vou poder mexer isso? Em quanto tempo eu vou poder fazer aquilo? Cara, todo mundo deveria saber. o mínimo. Vamos ensinar então. Fala aí, Opa. fase da cicatrização. Fases, já, Vamos vamos falar lá. de estiramento grau 1, 2 e 3. Isso. Então, aí entra. Aí eu vou ser bem sincero com vocês. Aí. Ou passa de alguma maneira como você Isso, não, vou ensinaria passar. a gente. Isso, vou passar. Não, aí que eu vou falar para vocês. Tá. Eu posso depois até passar para vocês bem certinho, até a bibliografia, tudo certinho para vocês Boa, estarem falando. perfeito. Por que eu vou falar isso? Esse é o mignon. Entendi. Esse é um mignon. Tá? Perfeito. Então não é que eu tô falando É a isso fina que eu não flor do devo conhecimento. falar. Porque eu acho assim, é básico. Mas se nós entregar, É básico, mas não é... eu acho assim, entendeu? Aquele cara que quer ter um diferencial, é isso que ele precisa. Cara. Perfeito. Ó, É tá isso aqui que a ele fase da precisa. Fases da cicatrização. cicatrização. Então, tá é aqui, fase, ó. mas não é básico, Esse mas não é trivial, tecido, né? Pode ser tecidos moles, pode ser ósseo. Gente, eu vou mexer um fêmur. É diferente de eu mexer uma tíbia? Pode ser. É diferente de eu mexer um hálux? Pode ser. Mas eu não vou poder mexer algumas coisas ao redor? Depende, não sei. Tem que avaliar. Com quanto tempo? Cada é um caso. Entendeu? Aí que eu falo assim, cara, é simples, mas não é simples. Tá fácil. Aí entra, por exemplo, que nós estávamos falando de técnicas agora. A liberação miofascial. Que tipo de liberação miofascial você vai fazer? Superficial, profunda? Em qual articulação você vai trabalhar? Ah, a gente tá falando assim, você vai lá fazer,
sou um atleta de performance. Vamos dar um exemplo maior aí, que eu acho que posso citar, corredor. Com certeza. Tá, chego lá, vou fazer uma liberação miofascial. De quanto em quanto tempo devo fazer uma liberação miofascial? Cada 15 dias? Tá bom, cada 15 dias. Toda semana? Agora eu tenho uma lesão na posterior de coxa. E aí? Devo fazer toda semana? Cada 15 dias? Aí eu vou lá e vou fazer uma liberação miofascial. Quanto tempo libera essa face? Você sabe que existem estudos hoje que você faz a liberação miofascial e você faz um ultrassom logo em seguida para você ver se teve uma efetividade ou não. Caraca. Né? Aí como que é feito isso? Através de uma técnica. Você vai usar a Bianfa para fazer isso, que é Marcel Bianfa, que é um dos melhores autores mais renomados na área. Isso está muito em evidência hoje. Uhum. Mas que tipo que você vai usar isso? Cara, quando a gente fala em dor, às vezes você fica 40 minutos em cima só de uma posterior de coxa fazendo liberação miofascial. Caraca. É muito específico, é isolado, né? São quantas musculaturas a gente está falando da posterior de coxa? São 3. Se a gente for falar da básica ali, se a gente for pensar nos isquios tibiais, estamos falando de 4. Uhum. Cabeça curta e longa do bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. E daí? Aí vou ficar lá. Depende. É isso que eu tô falando para vocês. Depende muito. Tem uma lesão parcial pequena. Eu vou entrar com profundo ou superficial? Vou aumentar o derrame? Ou não? Caraca. Análise clínica é a fina Vou flor, fazer né? uma drenagem linfática? Depende. Uma coisa básica, eu falei para os alunos uma vez brincando, né? Mas se você for parar a pensar, tem algumas coisas que a gente pode... Tem risco de morte, né? Você sabe o grau da tua responsabilidade? Agravar o quadro clínico, né, do paciente. A manipulação, por exemplo. Vamos falar de quiropraxia e osteopatia. Esse dia eu vi um cara foi fazer a quiropraxia, deixou a mulher paraplégica. Né? Pode. Poxa vida. Quando é que é indicado? Quando é contraindicado? Só vou estralar as costas. Qual é o teu objetivo com isso? Tem hipermobilidade? Tem mobilidade? Tem ausência de mobilidade? Você tem... vamos falar bem simples. Encurtamento muscular? Uhum. Você tem uma flexibilidade aumentada em alguma região? Qual é o teu objetivo com isso? Relaxar meu paciente. Tem que ter um porquê, né? Meu aluno. Pra quê? Não, chego no final ali, subo nas costas do meu paciente, pá. Tá, qual é o objetivo com isso? Ele caiu ontem, escorregou, não te contou, bateu a coluna. Bati só a coluna, tá. Fez uma fissura. Pam. Aí foi lá, você lá, com a maior boa vontade, pam, em cima do aluno. Já estava fragilizado. Pronto. Termina de fazer. Acabou. E aí? Tá aí. Paraplégico, tetraplégico. Que Né? isso. Nós estamos loucubrando, jogando uma coisa assim, absurda. Né? Mas... Que pode acontecer, né? Aí vou falar, poxa, vou lá, vou torcer o pescoço do meu paciente lá. É rápido, é fácil. Barreira parafisiológica, onde que é a barreira parafisiológica? Eu levo no limite, sinto o movimento, termino. Isso é barreira. Você tem conhecimento para isso? Se você chegar ali, tem artéria cerebral, que o paciente pode ter uma rigidez, e você, quando fizer aquilo ali, você pode fazer um estrangulamento da artéria, diminuir o aporte de oxigênio, um AVC. Um abraço. Nossa. A gente tá falando de coisa simples, cara. Coisa simples. Ninguém tá falando nada absurdo que uma pessoa de meia idade para frente não possa ter. A gente pode ir embora numa brincadeira dessa. Não, Você vê como é importante ter o arsenal teórico, estudar e aplicar na prática, né? Não basta... Então, assim, coisinha simples, né? Então... E que o senhor comentou lá do fisioterapeuta da Daiane, né? E nós vimos também nessa última Olimpíada que a própria Rebeca falou da importância, né, do fisioterapeuta. E dentro dessa abordagem de alto rendimento, óbvio que não tem como adivinhar, mas como que, né, o senhor tem, pelo conhecimento e pelo arsenal teórico, como predizer assim, poxa, o fisioterapeuta ele conseguiu atuar assim, ele melhorou assim, fez uma intervenção X nela, alguma coisa mais elevada que nós não consigamos adivinhar aqui, para que ela conseguisse continuar a sua performance?
Tá. Tem... Eu vou dar um exemplo que em 2018 eu tive em Barcelona em um congresso e um curso, tá? Na área da reabilitação de joelho e ombro, específica na área de performance e reabilitação desportiva. Por curiosidade, cheguei, eu entrei no curso, fui eu e minha esposa para lá. A gente gosta de tênis, né? Então, quando a gente começou a olhar, na verdade, a base mais era tentar assistir o Barcelona Open de tênis e o Madrid Open de tênis. E dentro disso eu comecei a olhar alguns cursos que pudessem ter. Como a maioria, quando tem esses vamos dizer assim, esses grandes slam, torneio Master 1000, 500, algumas coisas sempre giram em volta disso, né? Então, assim, acaba tendo cursos, acaba tendo... Então, hoje é favorável a isso, né? A logística proporciona para algumas coisas. E eu fui atrás. E nisso, quando a gente chegou, quando eu fui atrás, tinha esse curso. Eu falei, poxa, eu vou fazer esse curso, que eu acho que vai ser importante para mim. Vai me trazer alguns pontos diferentes. Então, mais ou menos respondendo isso que você estava falando. A gente chegou lá, eu cheguei lá, né? Fui na Universidade de Madrid, de Barcelona, desculpa. A gente chegou, eu cheguei, a minha esposa foi junto, conhecemos o espaço, né? E aí entrei, ela saiu e eu comecei o curso. Geralmente, quando a gente faz um curso na área da fisioterapia, a gente tem a parte teórica e depois a gente tem a parte prática, né? Não sei como que é a de vocês, mas normalmente a gente funciona dessa maneira. Tudo que você aprende na teoria, você vai colocar na prática. E sentou do meu lado um cara. E a gente começou a conversar e eu não imaginava quem era esse cara que estava do meu lado. Ele perguntou de onde que você era. Eu falei que era do Brasil, né, específico, mais perto de Curitiba, porque né, Ponta Grossa ainda, né, não que a gente não seja importante, né, mas a gente acaba longe de saber. E daí, puxa, a gente conversando e aí ele falou, não, eu tô aqui porque vai ter o torneio, né, Master 500, Barcelona e tal. E aproveitando também porque eu faço parte da equipe de reabilitação do Nadal. Falei, porra. Caramba, nossa. Caraca. Aí, era o Stefan Duel, que é um cara que trabalha na área, né? É o cara que, às vezes, você tá ali assistindo um torneio de tênis, é o cara que entra lá, fazer o movimento, que é isso que você me perguntou agora, como que a gente vai saber algumas coisas. E aí, a gente começou a trocar uma ideia, conversar. E aí entra isso que você estava falando. Muitas vezes o que acontece, né? Você pede ajuda do fisioterapeuta. Mas por que você pediu a ajuda do fisioterapeuta? Não, porque eu estava com um bloqueio, por exemplo, num quadril. Né? Eu estou lá tentando fazer um movimento, fazer uma batida, um forehand, backhand, tentando bater, e não estou girando o meu tronco. Estou sentindo que aquilo está travado. Como que eu faço para melhorar isso? Aí vem a técnica, aquilo que você me falou agora. Aquele ajuste agudo ali. Então, aí eu posso entrar com uma quiropraxia, eu posso entrar com uma osteopatia, posso entrar com uma liberação miofacial, às vezes, um transverso do abdômen, eu posso liberar ali um ilho psoas. Perfeito. Né? E aí eu vou melhorar com uma técnica específica o movimento daquele atleta, daquele paciente naquele momento. Né? E isso foi uma das abordagens que a gente teve lá, que era o quê? Melhorar a amplitude de movimento de ombro, quadril e joelho. Tá? Então, assim, eu posso estar entrando com algumas coisas ali, imediatamente naquele momento, desbloqueando, que a gente fala, que é às vezes manipulando ou às vezes movimentando, que entra algumas outras técnicas, que são Mulligan, por exemplo. Mulligan, na verdade, usa um cinto. Não sei se vocês já viram. O que é o Mulligan, professor? Mulligan, Poderia eu uso um cinto que, na verdade, é para deslizar uma articulação côncava, convexa, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho uma aqui, né? E outra aqui. Eu vou tracionar ela e vou girar movimentos para ganhar espaço articular e movimentação articular. Aumento o porte nutricional dentro da articulação e consigo aumentar essa movimentação. Não necessariamente que eu precise de uma manipulação. Perfeito. Tá? Eu posso ter, por exemplo, um cinto que vai me ajudar a tracionar aquilo, puxar e movimento a articulação de baixo. Quando eu solto, eu tenho uma movimentação maior. Eu aumento minha amplitude de movimento, minha ADM. Tá? Ganhei isso e toco minha vida. Né? Isso acontece muitas vezes na ginástica. Né? Eu preciso, às vezes, aumentar uma abertura de perna lá, né? Eu acho que como se fosse, não sei o nome, né? Espacato, vamos dizer assim. Né? Eu vou lá, posso trabalhar uma coxa femoral, uma liberação de quadril, de sacro, né? Então ali, mas aí eu vou precisar de uma técnica específica. Deixar tudo lisinho ali. Isso, como se fosse o popular alinhado, né? Alinhar deixar e no balancear, centramento articular. Entendeu? Né? Eu digo, isso. Perfeito. Tá? Aí eu vou ganhar em movimento.
Tá? Sensacional. Então, esse foi um exemplo que eu cheguei lá e aprendi especificamente para o tênis. Olha que Ou, por espetacular. exemplo, né, como nós estávamos falando antes ali, você, digamos, tem uma lesão breve, alguma coisa ali, um desconforto, mas você tem um jogo muito importante e você tem que jogar, você consegue jogar, né, digamos, fazer Isso. uma imobilização, deixar ele mais firme para não ter perigo de... O Phelps, por exemplo, antes da última Olimpíada, onde ele tinha que nadar, ele sempre ia lá e fazia uma quiropraxia. Porque ele conseguia diminuir milésimos de segundos após, isso foi comprovado, após a manipulação através de quiropraxia, ele diminuía, porque ele fazia um alinhamento final. E na natação, Ele ganhava em amplitude de na movimento. natação, E olha que ele é bem décimo flexível, né? E ele ganhava em amplitude de movimento de ombro. Cara, Isso foi comprovado. o cara ganhava só, tocava o dedinho antes só porque liberou. Exato. É. Eu tenho paciente, por exemplo, que foi... Eu não sou muito, né, não entendo muito dessa parte, mas assim, né, que foi fazer agora, como que é o nome? Essa apresentação que faz de Fisiculturismo? fisiculturismo. E ele precisava melhorar uma amplitude de rotação pra para poder fazer a pose. fazer a pose. Uhum. Né? Então a gente conseguiu Olha que espetacular. ensinar ele 3 movimentos, tá? Em que ele fazendo esses movimentos, ele aumentava essa mobilidade e ele conseguia mostrar melhor a definição Espetacular. Caramba, de velho. abdômen. Tá? Então isso foi... Né? Então são coisas simples, mas que dá para mudar. Dá para ajudar, entendeu? E esse é o papel do profissional de excelência. Ele torna uma coisa que é complexa, simplifica e resolve. Que às vezes a gente vê as pessoas deixando complexo aquilo que em tese é muito simples, né? É que é simples porque você tem o conhecimento, Sim. né? Que Aham. é aquilo que a gente falou agora, né? Apertar o parafuso, né? Qual parafuso? Qual o parafuso, né? Esse. Então, você só chegar lá e dar uns... Não é isso. É o porquê que eu vou fazer. É dar tiro no Cara, escuro, então- né? Né? É dar Por que tiro que no eu vou fazer escuro. isso? Pode ser que você Ah, acerte o alvo. Poxa, pode as ser pessoas chegam ali e tal, né? Poxa, o que é o mais legal, né? Puta, escutar aquele pipocar, né? Poxa, parece que só é gostoso se você chegar lá e sentir aquele... né? Não é assim. Não precisa muitas vezes ter o estalido, né? Falando em estalido, já fala pra nós o que é quando você estrala a articulação aí. Estalar é ruim, O que é bom. esse estalar? É ruim? Na é verdade, bom? assim, algumas articulações pode ser o deslocamento de um gás. Uhum. Né? Então, é a reação química que a gente tem do líquido dentro da articulação. E isso Certo. pode liberar um gás, tá? Então, por exemplo, se eu ficar estalando meu dedo, eu vou ficar com os dedos tudo torto? Não, Grosso? isso é mito. Pronto. Pessoal, não precisa ficar estralando igual um maluco Não, aí, né? mas Mas isso é mito. Isso vira mais hábito, né? Por exemplo, estralar o pescoço. Pá. Né? Isso é ruim. Puxa vida. Aí, Acabei de aí, instalar. importante falar, né? Né? Isso é ruim. Isso pode causar uma Cervical. hipermobilidade. E aquela sensação de que sempre eu preciso estar instalando no pescoço. Pum, foi uma vez. Passou 15 minutos, de novo. Vira um vício, né? Lombar que também, né? Mesma coisa. Né? Então, quanto mais você tem essa sensação do estalido, ou, né, hoje em dia, é estalido ou estralido, né? Estalo ou é estralo? Né? Ah, Então, assim, fala se tanto quiser. faz, né? Então não tem, os dois estão certos. Né? Então, quando eu faço um movimento, esse movimento acaba virando um vício. Mas eu não devo fazer isso porque isso pode gerar, né, qualquer compensação, e fora essas compensações, na verdade, isso não te traz benefício nenhum, só te gera dependência. Tá? Cada vez mais você quer mais, você vai instalando mais, você mais, e você nunca vai ter conforto. Você não fazia ideia. E é muito É, verdade, e né? tem uma também, tem uma postura que acho que bailarinas mais fazem, porque eu tinha duas. Tem uma que uma outra aluna minha estralava, Né? Não e dá, daí esse tinha mais uma outra ali que você fica numa perna só, daí você gira e levanta assim e faz Isso, pau. mas é porque daí você tá, na verdade, você tá manipulando como se fosse a última, o sacro com a primeira lombar. Tá? E E daí... isso tem muito ensinando na internet. É, né? também Você diz deita que não a é barriga muito pra legal baixo, esse, né? dobra, faz uma torção. Então, qual é o objetivo? É isso que eu Pra te quê, falo. Pra quê, né? Aí eu É pra consigo relaxar? fazer. Cara, pra relaxar. Qual é o objetivo? Relaxa de uma outra forma, Deita, entendeu? coloca uma musiquinha faz- boa, vai relaxar na sombra Porra, com a come ali cabeça. um Mas é macarrãozinho. porque você fica dependente daquela Isso é verdade. Perfeito. Eu tinha Então, assim, a quiropraxia, na verdade, se você for ver, o americano, ele tem muito como hábito isso. Né? Então, você está andando na rua, tem lá quiropractor. Né? Então, assim, ele vai lá e passa uma vez por semana. Cara, você faz um alinhamento. Isso é bacana. Agora, você tem que julgar o porquê e para que você quer. É aquilo que a gente falou agora. Eu quero aumentar minha performance, às vezes, em alguma coisa. Isso é necessário. Eu quero Isso ir por ir. ajuda muito, né? Entra a osteopatia, que além de estar trabalhando com a parte articular, também vai entrar com a parte visceral, com a parte muscular, com as partes moles.
né? Então, fantástico. Ajuda. Previne lesão, como a gente falou, né? Porque você quebra bloqueios, que a gente acabou de falar, né? Você, então, aí isso, acho... Agora, à toa é a torta direita? Não tem Não pra quê. faço. Tô Não de tem bobeira, vou lá necessidade. dar uma estralada, tô assim. E, professor, estalo com dor é um problema? Se estala e dói? Que se não estalar e não doer, como o professor falou que é um deslocamento do gás, né? Não teria problema, tá? Não teria problema, por exemplo, eu estralar um dedo, agora estralei, não vou estralar de novo, porque acabou, né? Tipo, Acabou o gás. não vai. Acabou o gás. Acabou o Literalmente. gás. Então, assim, não vai, não tem problema. Né? Entendi. Mas não é porque não dói ou é porque gera dor que isso tá certo ou errado. Entendi. Não são, às vezes são coisas, são coincidências, não que um seja fator causal. Isso, Entendi. tá. Perfeito. Muito bom. E, professor, me diz uma coisa, até eu anotei um monte de coisa aqui. Eu vou fazer um livro, né, com isso aqui, de tanta informação boa que o professor falou, né? E, professor, até voltando num ponto que eu achei muito interessante que você comentou, que até no treinamento esportivo eles chamam de princípio da conscientização, que é o quê? Por exemplo, chega o nosso aluno lá que ele quer melhorar a reatividade do pé com o solo para deslocar mais rápido dentro de quadra, no tênis, por exemplo. Daí você chega lá e fala, ó, você tem que saltar aqui e tudo tal. Se eu chego e falo pra ele, ó, só salta aqui, ele faz um salto. Se eu chego e falo pra ele, ó, você tem que saltar aqui porque isso vai melhorar a tua reatividade, isso vai fazer com que você melhore a economia e que você garanta uma efetividade de jogo e estabilidade técnica maior. Ele vai saltar de outra forma. Então parece que quando você explica, simplifica ali e fala pra ele, ele entrega melhor, né? Igual o da força explosiva, né? Ah, vamos trabalhar a força explosiva pra melhorar a energia tangencial do movimento da raquete. Você explica pra ele porque tem que fazer tudo tal, fala, ó, faz um movimento explosivo. Ele vai lá e faz e o movimento sai melhor. Então, até eles fundamentam que o treinador ou o profissional, ele tem que explicar, né? Ele tem que falar o porquê das coisas, senão ele não adere ao tratamento, né? Eu acho que o mais importante, como você falou, é porque eu tenho que entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. É a mesma coisa, nós não falou isso no começo. Cara, imagiologia. Eu tenho que imaginar que eu tô fazendo aquele movimento e o porquê que eu quero fazer aquele movimento e qual músculo eu quero recrutar. Inclusive, exatamente. Não é isso? Tava dando uma Hoje em olhada, dia. tinha uns estudos que o cara falou assim, ele comparou um pessoal que imaginou o movimento, ele imaginou você contraindo na fase... você concentrando, né, digamos assim, diminuindo a fase excêntrica, né, com essa tensão, Controle. e imaginando o movimento, e um grupo que só fez o movimento sem pensar, sem visualizar, veio a palavra. Então, sem você visualizar e outro visualizando. O que visualizou previamente teve mais ganho. Tem estudo mostrando isso, a Uhum, imagiologia. Né? Que é o quanto você consegue recrutar mais fibras musculares você trabalhando, imaginando o músculo e realizando o movimento Vou fazer ali. assim. Né? Então, assim, aquilo às vezes de você, que nem a gente brincou, de jogar o peso para cima, não é... Se você fizer pensando no músculo que você quer recrutar aquela musculatura, como que você vai executar aquilo, com certeza você vai estar trabalhando mais as fibras musculares. E aí a gente entra num ponto que, novamente, né, trivial, acontece muito é o uso de celular, né, no meio do treino, resolvendo outras tarefas. Já que você tá lá, faça direito, né? Pô, tá treinando, cara, dedica aquele tempinho para fazer corretamente, não levante o peso por levantar, às vezes com compensação, né? Eu vejo muitas vezes na academia as pessoas levantando todo compensado ou tá treinando o bíceps lá, não tá tendo nem extensão do cotovelo, né? Tá treinando aqui assim, né? Fazendo movimento. Aquela baguncinha lá. Pra que tá fazendo ali? Não. Viu? Mas é que assim, vou falar... É que daí volta no ponto, né? Volta naquela questão, né? Eu sei. Chovendo uma olhada aqui, Não, exatamente. mas você sabe que eu acho que a pior coisa que tem é, às vezes, a gente ter o conhecimento, né? Eu digo assim, a maior bênção que existe é a ignorância, em vários sentidos, né? Mas quando você é ignorante no assunto, é muito melhor, é muito mais fácil, né? Quando a gente chega numa academia, né, eu digo, porque é onde a gente vê um salão ali, eu digo, você vê barbaridades. A gente não fica tranquilo, né? Você, nossa, queria corrigir todo mundo mesmo. Tipo, você vê barbaridades. Né? Você vê, às vezes, as pessoas, quando você chega num lugar, né? Vai assistir, vai assistir um cinema, né? Você chega lá, você olha as pessoas sentadas. Assim. Você tá andando no parque, meu né? Você Deus, fica olhando. Tudo né? futuros pacientes, Esse valgo, essa escoliose. Olha meu cartão aqui pra Ter você. essa visão crítica é natural, porque você tem um conhecimento. Né? Só que aquilo ali, às vezes, é tão óbvio pra gente.
e para as outras pessoas aquilo, poxa, né? Que nem você falou do bíceps, né? Eu, tipo, quando eu trabalhava também em academias, eu só fazia intervenção quando eu via, falei, cara, esse cara vai se matar. Vai dar ruim, vai dar Agora eu te digo, quantos querem ser corrigidos? A maioria não quer, né? Eu trabalhei A uma pessoa época... tem que ser receptiva, que é o que Quantos? o professor falou também, né? Às vezes a pessoa não quer, ela só quer estar ali naquele tempo dela, com o fone de ouvido dela e E jogando tchau. peso. Às vezes o saudável dela é... O farfã dela é esse aí, só quer ir lá. Aí entra de novo naquela, o que é qualidade de vida? É, O que é qualidade de movimento? Né? Ele Depende, mandou. será que ela Perfeito. quer a qualidade de movimento? Às vezes O cara não quer tá treinar só o músculo, pelo ele só ambiente Não, ali, tá né? ali mais pelo local, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre cinesofobia? O cara é um doutor, né? Vamos lá. Não aprende, cara, não aprende, né? Ah, é hábito. É que a gente respeita Imagina, muito você, né? professor. Imagina. Você Fala aí, bro. Até o pessoal que tá É, assistindo aí, o sim. professor Não dá, é não dá, referência não aqui em dá. Ponta Grossa, né? Exatamente. Então quem não conhece, é que com certeza tá degustando esse episódio, continue, porque o cara, tipo assim, tá dando o privilégio de dar uma aula pra nós aqui no 0800 e, pô, o cara é o cara, né? É o cara. Mano. Falar sobre cinesiofobia, né? As pessoas que têm um medo de se movimentar por algum trauma anterior, já vivenciou uma dor e fica com um trauma, um medo de se movimentar, né? Como que é a tua intervenção com relação a essa questão, assim, da cinesiofobia? Então, entra um pouquinho como foi abordado agora. Né? Primeira coisa é explicar a importância do porquê que eu tenho que sair daquela inatividade e retornar ao movimento. Ele tem que entender. Primeira coisa. Qual é a importância desse movimento? Vamos dizer assim, uma pessoa foi lá e fez uma cirurgia de coluna importante. Certo. Só que antes dela fazer a cirurgia, ela tinha problemas absurdos. É, porque pro cara fazer uma cirurgia, porque tá muito Né? ferrado, né? Então, assim, hoje, vamos dizer, a cirurgia de coluna é em último dos últimos casos. Hoje, o tratamento conservador ao máximo possível. Aí você chega e pergunta pro teu paciente, pro teu aluno. Você tem dor? Tenho. Qual é o nível de intensidade de dor? 10. Tá. Puta, o que é 10? Cara, 10 o cara. Pior dor que você cara sentiu tá na tua vida. ferrado. Né? Daí você pergunta pra ele, poxa, seu fulano, você tem dor pra ir até a padaria? Ele falou, cara, não consigo nem imaginar eu ir na padaria. Nossa. Realmente é 10. Não consigo. Tá num 12 já, né? Aí você começa, o cara vai lá e faz a cirurgia. Agora vamos já direto ao ponto. Fez a cirurgia. Aí você chega lá no primeiro dia e começa o mesmo, conversa com ele. Como que tá a tua dor? Puta, tô com uma dor. Quanto que é a tua dor? 10. Daí, seu fulano, vai buscar pão? Puta, fui buscar pão. Quando eu cheguei em casa, minha dor era absurda. Poxa, mas ele foi buscar o pão agora. Boa. Entendi. Então, é 10 a dor dele. Mas ele melhorou, ele foi buscar o pão e trouxe o pão. Mostra pra ele, então, que a dor dele melhorou. Vamos ver o copo meio cheio, né? Então, Perfeito. agora vamos mostrar pra ele qual é a importância dele ir lá buscar o pão e trazer o pão. Porque se amanhã ele fizer isso, depois ele fizer isso, no terceiro dia, no quarto dia, ele vai começar a ver a importância do movimento. Entendi. Mas ele não tem essa capacidade sozinho de entender que esse movimento é benéfico para ele. Mas que ele tem que quebrar isso. E como que eu vou quebrar isso? Provando para ele que ele está melhorando. Agora eu busco parâmetros. E como que eu posso fazer isso? É esse exemplo. É mostrar para ele que ele está melhor de alguma maneira. E que isso traz para ele benefício. E não fazer uma tempestade num copo d'água num gesto simples, né? Porque, claro, a gente tem que ter os cuidados necessários, né? Mas, por exemplo, caiu a chave no chão. Calma, cuidado. O cara vai retinho ali. Quer outro exemplo? E às vezes desviar o foco da tarefa ou desviar o foco da dor é extremamente importante e benéfico, né, para esse paciente. Se você tem alguém em casa, por exemplo, que tem um déficit motor, seja ele qual for, tô com uma garrafinha de água. Ele vai, eu estou com sede. Não, pode deixar que eu vou buscar água para você. Isso não é falta de amor, você não dizer para ele, vá buscar água. Você está fazendo ele se mexer para ir buscar água. Ele precisa gerar movimento para ir buscar água. Ele precisa entender a importância de que aquele movimento para ele, às vezes, vai ajudar no dia a dia dele. Perfeito. E é o início para que ele possa ter
novamente uma atividade ou algo e ver a importância. É como você falou. Né? Não é qualquer coisa, é explicar para ele o que ele não pode fazer. Então ele pode agachar para pegar a chave, mas como que ele vai agachar para pegar a chave? É dobrando os joelhos, não é dobrando a coluna. Senão não ia ter uma dobradiça no Agora, meio. ele tem força no joelho, né? na perna para dobrar? Aí é outra É coisa. outra questão, né? Aí vem as adaptações. Se ele não pode abaixar, então hoje tem... Aí entra a terapia ocupacional, que vai vir com algumas coisas para tentar ajudar ele de alguma maneira a pegar aquela chave. Uhum. Perfeito. É isso eu falo algo semelhante com o pessoal, porque assim, pode perguntar se eu falo da semelhança em você agachar, que eu acho que deveria vir lá na escola já, tipo algumas atividades lúdicas que você tem que ensinar os caras a agachar, botar uma sobrecarga, brincar e dar tiro assim, correndão e tal. Por quê? Quando a criança, um neném que você nem conversa, mas quando ele tá engatinhando, ele vai fazer o quê para pegar alguma coisa no chão? Ele sabe agachar melhor Então, que nós. você Né? croca, você puf, perfeito. Ó, Joelho pra frente e tal. né? Às vezes tem uns alunos que trazem as crianças que elas pegam as coisas, ó, isso, ó, ele nem sabe o que é isso aí. Mas ele tá fazendo Mas certo. ele faz, ó, tá Melhor certo. que nós. Ó. Por quê? Porque tem a função, tá aqui já. Só Mas que você tem só que... faz essas coisas quando você tá passando por dificuldade. Uhum. Hoje. Você quer ver uma pessoa levantar da cama com dor? Ela vai ficar de lado, ela vai sentar e vai ficar em pé. Se ela tiver sem dor, o que ela faz? Pula. Flup, sai. Né? Alongamento. Olha pro gato e pro cachorro. Primeira coisa que o bicho faz quando acorda, o que o cara faz? O que o bicho faz? Se alonga. Espreguiça. É verdade. Dá aquela Espreguiça é o que mexidinha é? leve. Primeiro alongamento do dia. É verdade. Quem que espreguiça hoje em dia? Puta, deu meu horário. Pá, pum, saiu. O cara já tocou. levanta tudo tenso, né? Alguém prepara o corpo para iniciar o dia? Cara, daí vai buscar isso na cultura oriental para ver. Passada. Se eles não tinham toda essa preparação pro corpo. Eu sou da época que eu via lá Bruce Lee. Né? Pô, olha como o cara trabalhava. Que tipo de exercício físico ele fazia. Às vezes você vai acordar cedo, que nem faz um monte dessas treinadas de corrida, salto, e agacha e confusão. Pô, todo dia você vai levantar, tem que levantar bem com calminha, de ladinho assim e tal. Daí você levanta, coloca o chinelinho, vai dar os primeiros passos, o tornozelo tá meio duro ainda. Vai mexendinho, dá uma... Daí... Pois é, mas aí vem aquela comparação simples. O que tem dentro da tua articulação? Líquido. Líquido sinovial. O líquido, quanto mais espesso, Mais rigidez. mais rigidez. Isso. E o que você faz para diminuir essa Movimento. Movimento gera calor. Perfeito. E a gente faz isso quando acorda. Você prepara teu corpo para iniciar o dia. Nada. O negócio é acordar e já meter 10 agachamentos ali. Umas flequinhas. Não, brincadeira. Professor, queria aproveitar que você está aqui, não mudando de saco para mala, mas eu queria pedir para você tentar dar 3 dicas que para você são mais relevantes, né? O que importa é a tua percepção com relação à minha pergunta. Para acadêmicos em fisioterapia, para que eles possam vir a ter uma carreira, vamos dizer assim, de sucesso, apesar de sucesso ser subjetivo, né? Então, Sim. uma carreira próspera, que eles venham a impactar vidas, vamos dizer assim, profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Mas Isso. vamos pensar assim, a básica, tá? Aquilo que a gente falou agora há pouco aqui. Primeiro, saiba músculos. Dentro desses, a gente falou agora o básico, né? Então, saiba as coisas simples, né? Que é origem, inserção, tá? Ação e principalmente a parte biomecânica, Perfeito. certo? Fases da cicatrização. Tá? Vai ter que vender um Moles curso e disso, tá? ossos, vamos Vendo fazer um- uma coisa sobre isso. E eu acho que a principal, e eu acho que hoje, no meu ponto de vista, é comprometimento. Tá? Eu acho que são coisas muito simples, mas que eu acho que falta hoje em dia. Que é uma coisa básica, que eu acho que todo mundo deveria ter, respeitar o horário. Pontual. Tá? Eu acho que isso é uma coisa básica. É respeito com o próximo. Se o teu horário é 8h30, é 8h30. Aconteceu um problema. Todo mundo pode acontecer um problema. Tá? Só que a partir do momento que você marcou 8h30 e o cara chega a 8h30 e você libera ele 9, tá tudo certo. Se o horário era 8h30 e você chegou 8h40 e você libera o cara às 9, Tá errado. tá errado. Então, assim, todo mundo tem um compromisso.
né? O teu não é mais importante que o meu, ou menos importante que o meu. Então, acho que a partir daquele momento que você tem comprometimento com alguma coisa, eu acho que o sucesso vem de qualquer maneira. Perfeito. Que O isso. aperfeiçoamento contínuo, né? Que a Com certeza. ciência tá toda hora Com trazendo certeza. algo novo, né? É A o- gente fala da IA, mas ela também, se a gente souber usar, ela vai ferramenta, ser né? muito benéfica. Sensacional. né? Sim. Tem se Sensacional. mostrado isso, então saber utilizar e não ficar também, às vezes, só atacando o pau, né? Ah, porque a IA... Não sei. Não, eu fiz um curso É. agora essa semana que passou da IA em relação à parte biomecânica. Cara, é sensacional. Que legal. Sensacional. Como que você acredita que a IA vai revolucionar o mercado da fisioterapia, da educação física? Você tem alguma visão sobre isso? Cara, o que eu acho? Eu acho que se você for parar para pensar aquilo que no início, como a gente falou, tá? Eu acho que primeiro não é que a gente pode achar que nós somos insubstituíveis. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos ter maneiras de facilitar a nossa vida em relação aos nossos pacientes e aos nossos alunos. Tá? Eu acho que a gente vai ter muito mais dados em que a gente possa trabalhar isso de uma forma mais fidedigna. E Perfeito. mostrar muito mais isso, como você falou agora há pouco. Em relação a como mostrar para o meu paciente a importância disso. Eu vou ter como mostrar para ele, através de algumas coisas hoje, através de mais dados, que aquilo que ele está fazendo agora, nesse momento, está surtindo efeito. Perfeito. Então eu acho que a gente vai conseguir tirar paradigmas de algumas coisas, porque através da, vamos dizer, dessa... como que eu posso, até de análise de imagens, que foi que eu estava vendo isso hoje, né? Então, assim, você filmar o teu paciente e você só marcar algumas coisas e ela te dá pronto, não é o pronto, você vai dar Sim, para você ela, vai alimentar ela. E ela vai mostrar através ali, em segundos, Quantificar, aquela né? melhora Aquela- quantificada em quantificar. porcentagem do quanto disso, daquilo, porque as pessoas são visuais. As Isso é pessoas verdade. precisam ver isso. Então eu acho que isso vai nos ajudar. Não é que eu vou achar que vai ter um robô que vai fazer isso, que vai me Vai ter substituir robô nisso. quiropa. Isso, eu acho que não. Né? O que eu acho que a gente precisa é, por exemplo, eu ter dentro de uma academia, que é isso que eu busco, mas o custo está muito alto ainda para você ter, é ter um dinamômetro isocinético, um Cybex dentro do meu consultório. Onde eu possa estar colocando carga de força ali para o meu paciente e mostrando quanto para ele, em pico de força, ele melhorou do início do pós-cirúrgico para o Que pós. sensacional. É. Entendi. Isso para nós ainda, o custo é muito alto para você ter. Existem outros métodos? Existe. Mas não é fidedigno ao ponto do paciente chegar e ver aquilo e sentir que realmente, poxa, eu tive uma evolução, valeu a pena eu pagar por isso, ter algo diferente. Uhum. Né? As pessoas ainda não entenderam aquilo que a gente falou, a diferença do que é caro, do que é barato, né? Então, o julgamento de algumas coisas, as pessoas não, elas julgam pelo valor, mas não pelo que elas recebem. O que é valor? Perfeito. Isso aí é. Sensacional. Às vezes as pessoas sabem o preço de muita coisa e o valor de nada, né? Então, a IAA vai trazer isso, vai baixar custo, vai fazer isso? Não, depende de como você vai usar. É. Não tem como Ela pode substituir, ser né? Não. ela pode ser algo bom e algo ruim, depende de quem tá usando, né? Depende do que está usando. Perfeito. Galera. Doutor, nós Aí vamos o cara não nos para, né, de falar encaminhando. doutor. De novo. Ele tá fazendo de propósito, hein, professor? O cara falou umas 20 vezes. Vamos nos encaminhando para o fim desse episódio. Gostaria de agradecer a tua generosidade mental, né, em compartilhar conosco Imagina. todo esse conhecimento, mostrando a importância do fisioterapeuta no processo, né, desde pré-lesão, depois da lesão, no retreinamento. Essa questão da área da saúde está sempre andando de mão dada, né? Então, educador físico, fisioterapeuta, médico, tem que estar multidisciplinar o trabalho. Em prol da sociedade, né? E Com certeza. as pessoas não negligenciarem isso, né? O treinamento, as pessoas gostam de treinar, faz bem para a cabeça, mas tem que saber que precisa de uma rede de apoio, né? Com certeza. E Só que cortando você um pouquinho, nós Por esquecemos favor. um profissional aí, né? O dentista. Olha só, é Cara, verdade, O hein? dentista tem uma importância dentro do movimento absurda.
Olha aí. Tá tudo relacionado, né? Então a gente tá esquecendo de uma coisa Olha muito só. importante. Verdade, Se a gente for ver aí as lesões que tem dentro da boca, né? Eu digo brincando, a gente tem muita coisa aí que também aí tá sendo desvendada e que a gente desvio, tem. né, de Justamente. mandíbula Então não pode podemos aí esquecer descarregar, também com da parte da certeza. odontologia, que hoje Com também faz certeza. parte aí também. como- Fica aí o nosso compromisso de trazer um... Perfeito, ó, professor. Você já trouxe um insight Tá, poderoso, aí, hein? ó. Olha aí, ó, bom. Tá. Vamos trazer, vamos ter esse bate-papo. Mas novamente agradecendo, então, espero que possa voltar mais vezes, esclarecer outras dúvidas, vamos falar O papo é infinito, né? O papo bom. Agora nós vamos voltar só para falar algumas coisas sobre processo de cicatrização óssea, Dá uma aula, partes não. moles aí, ó, vamos falar Olha. sobre isso. Boa. É isso, galera. A mensagem que fica é: se você se lesionou, não se desespere, não fique triste, não sofra com esse processo. A lesão, muitas vezes, ela faz parte do processo da performance, mas você saber que dá para viver da mesma forma, de um modo adaptado. Busque alguém que possa te ajudar, alguém capaz, né? Adaptar para você, para que você consiga continuar se movimentando. O movimento é o que cura, né, doutor? E em alguns casos a lesão é benéfica. A lesão te traz, às vezes, Mostra, né? para você o quanto você pode superar aquilo ao mesmo tempo, mas também ao mesmo tempo isso gera capacidade em você de adaptações, tá? Ou de correção, principalmente, de partes biomecânicas que às vezes estavam erradas e que às vezes você não estava com aquela performance total que você imaginava, melhorando às vezes uma passada. Né? Dando um exemplo nisso, né? Então você vai acabar melhorando isso porque você teve um entorse de tornozelo. Tá? Não Então, vou longe, ó. Minha esposa estava treinando para maratona e talvez acontece muito isso. Não sei se foi um caso exclusivo dela, né? Mas eu acredito que, assim como ela, devem ter outras pessoas que passam pela mesma coisa, né? Minha esposa estava treinando, estava um dia de chuva, foi correr, foi desviada uma poça d'água, abriu mais a passada, sentiu a coxa ali. Fez o exame de imagem, não apareceu nada, mas muita dor. Só que quando ela se lesionou, ela não falou para mim. Ela não quis me contar, porque ela sabia que a gente ia reduzir, não ia treinar. Sim. E ela quis continuar treinando. Não Natural. contou, treinou. Normal, né? Normal. Hora a hora, né? Maratona chegando. Não, vou treinar, não posso. Se ele falou, tem que fazer e tal. E não me contou. No outro dia treinou forte, no outro dia de novo. No quarto dia se arrebentou. Não conseguiu andar. Tanto é que tá 15 dias já parada sem treino, porque não consegue correr. Tá compensado o movimento. E talvez isso aconteça com outras pessoas também, né? Com certeza. Não querer parar porque tá chegando a prova, tá ansioso. E a lesão, nesse caso, foi benéfica, porque a lesão trouxe ela de volta a si. Porque ela tava se perdendo, tava muito ansiosa, não tava controlando aquilo que ela tava fazendo. E a lesão, nesse caso, Perfeito. trouxe Sim. ela de novo para parar e pensar. A que custo que eu tô fazendo isso? Um passo pra trás, né? E dois pra Aquela frente. brincadeira sempre, entendeu? Ó, isso é sorte. Tá? Azar não existe. Depende do teu ponto de vista. Depende do ponto de vista. Que Boa. isso. Perfeito. Excelente. Professor, quer deixar um recadinho, uma mensagem pra galera aí? Bom, primeiro eu quero então agradecer vocês pela oportunidade de que estar isso, nós que podendo agradecemos. conversar, um bate-papo bacana, legal, poder aí dividir experiência, poder somar, poder receber. Eu digo assim, o mais importante sempre quando a gente se reúne, né, eu falo assim, a necessidade às vezes até de estudos de caso, eu digo, isso é porque a gente acaba aprendendo. Então, eu acho que o principal é que a gente sempre sai com um aprendizado. Né? Então, eu acho que é um espaço que eu acho que é super legal que vocês criaram. Acho que justamente para isso é para somar. Que Tá? honra, Então, que parabéns e obrigado por poder fazer parte da história de vocês. Boa. Sensacional. Que honra, Nossa, que honra. que isso. Galera, não esqueça, curta, compartilhe, siga nossas páginas, nossas redes sociais. Fica aí também as páginas do professor Christopher. E se você precisar de um bom cuidado de um fisioterapeuta, sabe onde encontrar aí. Valeu, É o obrigado. cara. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu Então, pela um abraço, oportunidade. até a Um próxima. abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.